Alexandre. Amém. Senhor, nós abençoamos a vida do Alexandre, abençoamos esse tempo, Pai. Nós declaramos que esse é o teu tempo. E queremos mesmo ouvir o que o Senhor tem a compartilhar conosco. Sempre é muito importante, Senhor, que os nossos ouvidos estejam inclinados, né, a ouvir o Senhor, que os nossos olhos fiquem ligados a ver o que tu estás fazendo na vida uns dos outros, Pai. Por isso nós abençoamos o Alexandre como um instrumento teu, né? Como aquele que abre a boca cheio do Espírito para falar das coisas do Senhor, não de si mesmo. Eu quero abençoá-lo nesse sentido, Pai, para que o Senhor possa ministrar através da vida dele aos nossos corações, porque queremos te ouvir, Senhor. E te ouvir sempre é muito precioso, sempre é muito agradável e sempre é muito edificante. Por isso eu quero abençoar o Alexandre como esse instrumento do Senhor nessa noite, com muita graça, sabedoria do alto, que o Senhor possa realmente nos compartilhar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar sobre um assunto que, assim, não é assim uma novidade para mim e creio que também para os irmãos não, mas nos últimos tempos agora, tem tocado muito no meu coração, né? Essa palavra, né? Esse assunto. Interessante, né? Que não é uma coisa nova e que você tem contato, né? E que passa despercebido, mas de repente, parece no estalo, o Senhor fala com a gente, né? E vê a importância, né? Da palavra, né? E do assunto em nossas vidas, né? Aí hoje eu queria falar sobre identidade, natureza e propósito, né? Mas eu queria focar mais mesmo na natureza, né? Nessa questão da natureza, e que é onde o Senhor tem falado mesmo ao meu coração, assim, tem me trago alegria mesmo, essa palavra, né? Tem, assim, mudado a minha vida mesmo, né? Nessa questão do servir, né? Essa questão do compartilhar a vida, né? Na verdade. Então, eu quero falar sobre esse assunto. Aí eu queria relacionar, né, esses três aspectos, né, identidade, natureza e propósito, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e algumas características também, né. Por exemplo, a identidade, né. A identidade eu relacionei com Deus, amor e justificação, né. Vou pegar outra folha aqui. Natureza. A natureza, eu relacionei Jesus Cristo, graça, virtude, obras e santificação. E propósito, Espírito Santo, comunhão e glorificação. Interessante, né, se a gente colocar aqui, fizer uma linha do tempo aqui, né? Identidade primeiro, natureza, né? Está aqui no meio, né? E propósito, que vem no final. Aí você coloca, você vê aqui justificação, né? Que vem primeiro, santificação, que é o que a gente vive, né? Que a gente está no meio desse processo todo, e a glorificação que está no final, né? Que está junto lá com o propósito de Deus. Achei interessante isso. Aí eu vou ler aqui alguns textos, né? Só para passar rapidamente aqui pela identidade. Eu quero mesmo focar mais na natureza, né? Da nossa natureza. Tiago 1,18. Aí diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Efésios 1, 3, 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí eu fiz uma relação, né, da justificação, e você vê aqui que em João 1, 12, 13, fala nessa questão aqui, né? Porque diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E aqui eu vejo a justificação de Cristo, né? Porque como que nós temos o poder de serem feitos filhos de Deus? Através da justificação, né? Nós aceitarmos Jesus Cristo, né? E crermos no poder, né? Da justificação de Cristo, né? E interessante, né? Que essa identidade, ela foi gerada no coração de Deus, né? Na eternidade. Isso não é de agora, né? Isso foi na criação. Deus já colocou em nós essa identidade, mesmo antes de nós nascermos, né? Isso veio do coração de Deus. E a queda tirou isso do homem, né? A queda tirou, mas Jesus Cristo restaurou essa identidade, né? De Cristo em nossas vidas, né? Eu estava meditando sobre isso, né? E é interessante, né? Porque nós perdemos pelo pecado essa identidade, mas Jesus Cristo, ele resgata isso em nós, né? Essa identidade de Cristo em nós. Então, se você olhar nós como cristãos, nós sabemos de onde nós viemos, né? Nós sabemos de onde nós viemos. E aí, pensando nisso, né, meditando, nós sabemos de onde viemos, né? E se você pensar assim, você fala assim, nós sabemos para onde vamos, né? Mas se você meditar mais nessa questão, não é que nós não sabemos aonde vamos, nós temos que saber aonde nós estamos, né? Porque nós estamos em Deus. É claro que na glorificação nós vamos para Deus, mas no momento nós temos que ter a consciência que nós estamos em Deus, né? Nós já vivemos essa eternidade. Essa identidade está em nós, e nós temos que viver ela dia a dia, todo dia, né? E muitas vezes, né, eu mesmo, né, quanto tempo eu não fiquei nessa questão de esperar a volta de Cristo para ser salvo, né? Então, nós já vivemos a eternidade, né? Nós já vivemos a salvação, né? Temos essa identidade de Deus em nossas vidas, né? E aí eu tenho até um exemplo interessante, né? Que aconteceu comigo, né? Antes mesmo de eu me converter, eu recém-casado, né? Eu comecei a participar de uma denominação lá em Vitória, né? Comecei a ir nessa denominação, né? Comecei a me sentir bem, né? O Senhor falando, né? Aos corações e tal. E aí, um certo dia, né? No apelo, né? Que nas denominações sempre faz aquele apelo final, né? Eu fui lá na frente e aceitei Jesus, né? Nessa denominação, né? E aí, tudo bem, né? Eu fui para casa, passou... Continuei indo nessa denominação. E aí foi passando... Eu não me lembro se passou 2 ou 3 semanas, né? E eu indo nessa denominação. E eu sentia que nada mudava na minha vida, né? Continuava pecando e não via nada acontecer. E um certo dia, né, nessa denominação, assisti o culto, e no finalzinho eles fizeram o apelo de novo. E eu fui lá na frente para aceitar Jesus de novo. Porque vi que nada tinha mudado na minha vida. E interessante que eu vi as pessoas ficaram assim meio que assustadas. Mas, poxa, esse cara já aceitou Jesus e está voltando aqui na frente. Mas é porque eu não via nada, não mudou nada na minha vida. E eu queria sentir essa mudança, né? Mas é essa questão de você não entender, né? A justificação, né, de Cristo em nossas vidas, né? Nós fomos justificados, não quer dizer que eu não vou pecar mais, mas eu não entendia isso. Eu inverti a situação, na verdade. Eu queria me santificar, né, para ser justificado. E, na verdade, nós somos justificados para buscar a santificação. Né? Só depois que eu fui entender isso, né? Então, isso é que eu queria falar a respeito dessa identidade, né, que nós temos em Cristo, né? E dar esse exemplo aqui, né, de como eu entendia isso, né? E agora eu queria falar um pouco sobre a natureza, né? A natureza que foi mesmo que me tocou, na verdade, né? E essa palavra tem me trago muita alegria, né?
E eu queria dizer assim, né? Eu, como Moisés, sou duro de palavras, né? Eu não tenho esse dom de falar. Eu peço a Deus mesmo, como o Emerson falou aí, que eu, pelo menos, um pouco dessa alegria eu possa transmitir para os irmãos, entendeu? Pelo menos um pouco dessa alegria, que vocês possam entender aquilo que está no meu coração e naquilo que eu vou falar, porque, assim, eu tenho sentido muita alegria mesmo, né, a respeito dessa questão da natureza, né, e de Cristo em nossas vidas, e como nós temos que viver essa natureza. Não é só uma parte, você viver no trabalho, você é uma pessoa, e em casa você é outra, e ser isso só nas reuniões, né? Ou só na frente da sua esposa, né? Porque ali você não fica com medo de fazer alguma coisa errada e tal. Não, eu acho que o temor, o maior temor tem que ser o temor, não medo, mas você ter temor de Deus. E Ele é onipresente, Ele está sabendo de tudo que a gente faz, né? Então não adianta eu esconder uma coisa de uma pessoa, achando que eu estou escondendo de Deus, né? Deus, ele é onisciente. Então, nós temos que ter essa natureza, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a natureza de Cristo mesmo em nossas vidas, né? E, igual eu falei, né, a natureza tem a ver com Jesus Cristo, né? Graça, virtude, obras e santificação, né? Aí eu queria ler um texto, João 1, 15 e 16. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então é muito interessante a gente prestar atenção na palavra de Deus, nos detalhes, né? Da sua plenitude e graça sobre graça, né? Isso é que ele tem transmitido para a gente, né, Cristo? E se ele está transmitindo isso para a gente, nós também temos que transmitir, né? São as virtudes de Cristo em nossas vidas, né? Ele transmitiu para mim plenitude, graça sobre graça. E é o que eu tenho que transmitir, né? Essa é a natureza, essa é a nossa natureza, né? Aí, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A imagem, né, de glória em glória de novo, falando, né, a mesma imagem de Cristo, né? Interessante, né, a mesma imagem de Cristo. Muitas vezes a gente fica até com receio de falar que nós somos a imagem de Cristo, né? Pela grandeza que é Cristo e pelo tanto que nós somos pequenos, né? Uma vez eu estava assistindo a uma ministração e o pastor falou o seguinte: você teria receio da pessoa chegar e falar para você o que Pedro falou com Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse é o Cristo, né? Quando aquela passagem que Jesus Cristo perguntou a Pedro: quem vocês dizem que eu sou, né? Ele falou: o Senhor é o Cristo de Deus, né? O Senhor é o Cristo de Deus. Aí ele perguntou: você tem receio de alguém chegar e falar para você é o Cristo de Deus, né? Pela grandeza que é Cristo e pela pequenez que somos nós. Mas se você olhar, né, a mesma imagem, nós somos o Cristo de Deus, né? Porque eu achei interessante, né, que muitas vezes você vê assim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. É Jesus ou Cristo, né? Então nós temos que ser Alexandre ou Cristo, né? Emerson ou Cristo, Jeremias ou Cristo de Deus, né? Porque Cristo é isso, né? É servir, é sofrer as dores, né, pelo próximo. Isso é ser Cristo. E aí nós não podemos ter medo de ser a imagem de Cristo, né? Ele está dizendo que nós temos que ser a imagem de Cristo, né? Essa é a nossa natureza. Nós temos que buscar isso, ser a natureza de Cristo. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Natureza de Cristo, né?
temos que transmitir essa virtude, né, de Cristo. Aí eu queria falar sobre aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Eu vou ler aqui a passagem. Marcos 5, 24, 30. E foi com ele e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Né? Então aqui está a virtude de Cristo, né, curando essa mulher. E aí interessante, né, que a gente olhando aqui, 12 anos que ela sofria disso, né? E quantas pessoas sofrendo ao nosso redor, né? E muitas vezes, como eu, né, digo assim, quanto tempo eu fiquei preocupado com a minha salvação, né? Com a minha salvação, né? Um crente preocupado com a salvação, sendo que a justificação de Cristo já me traz isso, né? E pessoas precisando, né, dessa virtude, né, dessa natureza que está em nós, e nada disso acontecia, né? Eu não transmitia essa virtude, né? Não transmitia essa virtude. Por quê? Estava preocupado comigo mesmo, né? Sendo que não é isso, né? Nós não fomos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para transmitir essas virtudes de Cristo através de obras, né? De servir, né? Eu acho que Jeremias já ficou sabendo, né, que o meu sogro faleceu, né? E não está sabendo. Eu acho que eu falei só com o Emerson. Pois é. E aí ele ficou 15 dias, né, Fabrício? 15 dias, né, de cama, né, acamado, precisando de cuidados, né? E eu estando mais próximo, eu tive assim o privilégio de estar cuidando da vida dele, né? De estar mesmo, né, ele precisando de todos os cuidados, né, de higienização e tudo. E eu sei que isso aqui, se você olhar, isso é muito cansativo e tudo, né? Mas eu digo que isso foi bênção para a minha vida, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a entender essa natureza de Cristo, essa natureza, essa questão do servir, né? E aí eu vejo assim como o Senhor tem paciência com nossas vidas, né? Porque se nós olharmos, né, eu estou com 51 anos, né? E agora que eu estou entendendo isso, né? Isso é vergonhoso, né? Agora que eu estou entendendo isso, olha o tempo que foi perdido, né? Então, como muitas vezes o Emerson já pregou para a gente, né, essa palavra, né, que eu também não esqueço, né, dessa questão da gente contar os nossos dias, né? Os nossos dias são contados a partir daquilo de bom que a gente faz, das obras que a gente faz, né? E aí você vê que os meus dias começaram a ser contados agora, né? Então, assim, eu me alegro, por isso que eu me alegro muito pela grandeza, né, pela misericórdia de Deus, né, de ter tanta paciência com a gente, né, e saber, né, o momento, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe que esse é o momento, né, de você despertar, se despertar mesmo, e ter essa natureza, né, de estar servindo, né, e isso são experiências que acontecem na sua vida, que, por exemplo, eu estou reformando a minha casa, né, e eu sempre que passo ali perto de Guriri, é um bairro que você indo para Guriri, você passa por esse bairro, né, onde é a minha casa, onde eu estou reformando. E sempre passava ali, estendia as mãos, né, e pedia ao Senhor para dar provisão, né, condição para a gente terminar aquela obra, né. E sempre orando, né, e a reforma ainda não terminou, né. E aí você fica orando, nós orando, claro, com vontade de mudar para a nossa casa e tudo, mas hoje nós vemos que não era o tempo, né? Porque tudo Deus tem um propósito em nossas vidas, né?
Porque se eu tivesse mudado para lá, eu não tinha tido essa experiência com meu sogro. Porque eu tive essa experiência porque eu estou próximo dele aqui. Se eu estivesse morando lá, eu não teria essa experiência. E aí você vai entender o porquê que muitas vezes algumas orações que nós fazemos, elas demoram a ser atendidas. Porque Deus tem um propósito. Por isso que a gente não deve reclamar, né? A gente tem que agradecer. Em tudo tem graças, né? E interessante, né? Em tudo é tudo. As coisas boas é que você acha que é ruim, porque não são ruins, elas só parecem ser ruins, né? Porque se eu não fui para lá, porque o propósito era de eu ter ficado aqui, né? Para cuidar do meu sogro, para ter essa experiência, para sentir essa natureza de Cristo em mim, né? Então eu glorifico a Deus, né? Porque Ele tem cuidado de nós, né? E isso assim isso me trouxe uma alegria muito grande mesmo, de poder, depois de tanto tempo, entender essa palavra, que muitas vezes já ouvi essa questão da identidade, natureza, propósito, né? E nunca ter entendido essa questão do servir, né? Porque essa questão também da salvação, né? Que eu até coloquei, escrevi muita coisa que nem estou olhando. Eu estou falando, né? Daquilo que está no meu coração. Muitas vezes a gente prepara as coisas né? E estou pulando tudo aquilo que eu preparei. Mas essa questão, né? Até me perdi aquilo que eu estava falando. Estava falando mesmo? Deixa eu lembrar de que eu estava falando. Da graça do seu sogro, ter cuidado do seu sogro, né? Ah, sim, né? Eu perdi o raciocínio. A questão da salvação, a Fabrícia falou aqui comigo, né? Que muitas vezes você fica preocupado com essa questão da salvação, né? Mas Deus não está preocupado em me salvar, né? Isso é carne. O propósito de Deus é outro, né? O propósito de Deus, nós sabemos qual é ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Não é salvar a minha carne. Nós temos que nos desgastar, né? Temos que nos desgastar. E interessante, quando o propósito da minha vida ser cumprido, né? Para cumprir o propósito de Deus, Ele pode me levar, por quê? Porque não tem mais propósito, né? De eu existir como carne, né? Então, Deus não está preocupado em salvar a minha carne. Nós estamos aqui para nos desgastar, nos desgastar para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, né? E eu glorifico a Deus porque isso, né, de ter trago esse entendimento, né? Quanto tempo preocupado com salvação, com minha salvação, né? E aí entra a questão da santificação, né? Porque eu ia até ministrar sobre santificação, mas ela entra aqui também a santificação. Porque nós não nos santificamos para nós mesmos, né? A santificação não é para mim. Muito tempo eu entendi que a santificação era para mim me aproximar de Cristo. Não é para mim me aproximar de Cristo. É para mim servir, é para mim mostrar as virtudes de Cristo em mim para o meu próximo. É para isso que eu me santifico. E eu me santificava, até aquela questão que eu falei também a respeito da denominação, né? O medo de pecar. A santificação não tira o pecado de nossas vidas, né? Você vai continuar pecando. Ele não elimina o pecado de nossas vidas. O que vai eliminar o pecado de nossas vidas é quando nós sermos glorificados, né? Aí nós não vamos estar nesse corpo e nós não vamos mais ter o desejo da carne. Aí sim, nós não vamos mais ter esse desejo e não vamos mais pecar. Mas a santificação, ela não tira o pecado de mim. Ela simplesmente me dá a possibilidade de dominar essa vontade, né? Porque o Espírito Santo tem um dom que diz que é domínio próprio, né? E se o Espírito Santo está em nós, nós temos que ter o domínio, né? E cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vamos dominar essa vontade da carne em nossas vidas. Mas sempre nós vamos ter, mas nós vamos dominar. Por quê? Pela comunhão, né? Por essa natureza cada vez mais forte em nós, né? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter, né? E aí, lá no princípio, quando novo convertido, achando que eu ia me livrar dessa vontade de pecar e tudo. Não, nós somos carne, né? Mas nós nos santificamos não para nós mesmos, né? Nós nos santificamos para servir ao próximo, né? Para demonstrar as virtudes do Senhor Jesus em nossas vidas.
As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas, né? Ver a virtude de Cristo em nossas vidas, né? Porque senão nós não entendemos nada, né? E muitas vezes eu servia e queria sentir Cristo na emoção, né? Por exemplo, nós estamos aqui, né, nessa reunião, eu queria sentir aquela emoção, né, de sentir Cristo. E, na verdade, muitas vezes, não é só emoção, né? É na prática. Nós temos que ter um entendimento, porque o entendimento, a prática vem do entendimento, né? Não adianta nada a emoção sem o entendimento, sem o conhecimento de Cristo, né? Então, muitas vezes, mesmo que a emoção não vier, eu sei que é muito bom você sentir o Espírito Santo. Eu tenho falado que quando o Espírito Santo transborda em nós, eu nunca senti uma alegria tão grande, né? Que é assim, esse Espírito Santo em nós, né? Tomar a nossa vida, né? É uma alegria muito grande. Mas nós temos que entender que aquilo foi uma alegria, mas que o Espírito Santo está em nós, ele não sai, ele está em nós, né? E nós temos que ter essa consciência que servir, nós temos que servir na lógica também. Mesmo que a emoção não vier, nós temos que ter um entendimento de Cristo, essa natureza de Cristo, e servir ao irmão, né? Perdoar, servir, né? Eu até separei aqui um versículo e diz, né, aquela questão de se você ver o teu irmão, né, necessitado de alguma coisa e não fizer nada, né? Que adianta isso, né? Isso é santificação. Você vê que o teu irmão está precisando, necessitando de alguma coisa, e você está ali para demonstrar a virtude de Cristo em ti, né? A virtude de Cristo é para isso, né? É para você, quando aquela pessoa está necessitada, o teu próximo, você o ajudar para ele ver a virtude que há em ti, né? Então, esse entendimento que veio, né, foi muito forte, né, e eu tenho assim, me alegrado muito com esse entendimento da palavra, né, que veio nesses últimos dias, na minha vida. Amém? Aquela palavra, né, interessante, Romanos 8,19, né, eu não entendia, né, isso não foi uma revelação que veio de mim, eu vi uma ministração e a pessoa falando, e eu achei muito interessante isso aqui, ó, Romanos 8,19, né, que diz, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, né, eu não entendi essa palavra, né, eu entendi ela de forma errada. E ela pode ter outras interpretações também, né, mas eu achei essa interpretação muito interessante. Por que a criação, quando a criação geme? É isso, quando uma pessoa, por exemplo, está faminta, e ela está precisando de um alimento, e essa criação está gemendo. Por que ela está gemendo? Esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando que você se manifeste para matar a fome dela, né? Então a criação geme, né, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que a criação geme. E a gente não pode deixar essa criação gemer, porque tendo em nós a condição de ajudar, como que nós não vamos fazer isso, né? Nós temos que fazer, né? A igreja ela é feita de obras, né? De virtude, né? Não podemos estar apáticos a essas situações. Muitas vezes, né? Eu mesmo, muitas vezes, vi a igreja como aquele grupo, né? E outra ministração que eu vi, né? É interessante essa questão da igreja ser o grupo. Claro que a igreja é aqueles que foram justificados, né? E creem em Cristo. Mas você não pode eliminar dessa questão as prostitutas, né? Os drogados, os ladrões, ninguém. Jesus Cristo ele não eliminou ninguém, né? Todos, né? Têm essa oportunidade. Jesus não faz acepção de pessoas e muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. E sabemos que é difícil você proclamar, de você estar assim ministrando a palavra para essas pessoas. Mas se nós temos a natureza de Cristo, nós temos que aprender a fazer isso. E não é, irmãos, que eu tenho feito isso. Eu tenho o entendimento que temos que fazer. E peço a Deus que me dê, assim, a coragem mesmo de fazer. Porque eu não tenho feito. Essa é a natureza de Cristo.
tem que estar em nós. Não podemos achar que nós alcançamos a salvação e ver as pessoas precisando de ter esse entendimento. E nós não podemos, e nós não fazemos nada, tendo a condição de fazer, né? Nós temos que fazer. Isso é o que tinha para compartilhar sobre a natureza e como ela tem, assim, mudado mesmo a minha vida, né? Ter essa natureza de Cristo. Ter essa misericórdia, né, que Cristo tem pelas pessoas. E se nós somos iguais a Cristo, como nós não temos esse amor de Cristo, né? Como não temos isso? E esse é o caminho da santificação. Claro que nós vamos ser glorificados. Mas antes dessa glorificação, nós temos que viver o reino aqui na terra. Nós temos que viver esse reino aqui na terra. É um caminho, né? Da nossa justificação até a glorificação, nós temos que nos santificar a cada dia, a cada momento. E essa santificação não é para mim, é para o meu próximo, aquele que mais precisa. E eu glorifico a Deus porque por uma coisa que eu estava pedindo para acontecer em minha vida, não aconteceu, para que Deus revelasse isso em minha vida. Amém, irmãos? Desculpa a emoção, né, mas é isso que eu tenho sentido, né, no meu coração. E não quero perder isso, porque muitas vezes a gente tem esse entendimento, né? Deus mostra, nos revela tudo isso, e passa algum tempo, os afazeres da vida acaba minando isso de nossas vidas, né? E como eu falei, Jeremias, né, nessa questão dessas lives aqui de Itaguaçu, né, como assim tem edificado a minha vida, né? E como isso é importante, porque nós sozinhos nós não conseguimos, não somos nada, e isso, essa comunhão, né, nos fortalece, né, e faz com que a cada dia, né, como eu já fui edificado com a ministração dos irmãos lá, né, no sertão, né, ministração de Emerson, de Daniel, de todos, né, todas as ministrações, ela tem algo a nos dizer, a nos fortalecer, a não deixar que nós esqueçamos dessa natureza que nós temos, né. Então, assim, eu glorifico a Deus, né, pela igreja de Itaguaçu, né, na sua pessoa aí, o Jeremias, por ter essa iniciativa de fazer essas lives, porque, assim, eu quero glorificar mesmo o nome do Senhor, porque tem edificado muito a minha vida, né, edificado muito mesmo, e eu quero, assim, mesmo, assim, se eu não participo é porque não deu mesmo, né, teve um dia até que eu esqueci, quando já tinha passado, né, mas quando eu estou à disposição em casa, eu não gosto de perder, porque realmente edifica e tem edificado a minha vida, né? Edificado muito a minha vida, né? E aí ficou para me falar do propósito, né? Só que o propósito de Deus em nossas vidas é o que a gente já tem falado, né? Não tem muito o que dizer, né? Que é ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. E esse propósito de Deus, ele depende, né? Depende dessa natureza que está em nós. Nós temos que ter essa natureza de Cristo. Senão, nós não vamos cooperar com o propósito. E o propósito de Cristo, ele vai ser feito. Se eu não entendi essa palavra, né, da natureza de Cristo em mim, e se eu esquecer, e se eu não fizer o que eu tenho que fazer, Deus vai usar outras pessoas. E eu quero estar incluído nesse propósito de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu quero estar incluído nisso. E depende de mim e de nós, porque Deus tem falado conosco, né? Ele tem nos mostrado, né, o que fazer, né, que é o amor. É amar ao próximo, não pensar só em nós mesmos, na salvação, né? Para terminar, eu queria, assim, estar falando uma apresentação que eu vi, né, de um pastor que eu achei muito interessante, né? Que ele colocou no palco, aqui não vai dar para fazer, né, que ele usou 3 pessoas, né? Ele mandou subir no palco uma pessoa, foi até um americano, representando Jesus Cristo. Ele colocou bem num canto do palco, né? E outra pessoa subiu e ele colocou para representar a pessoa mais mal da face da terra, né? E ele até
colocou como Hitler, né? O nazista, né? Como se fosse assim uma pessoa. Ele falou: eu vou colocar essa pessoa como se fosse o Hitler, né? Então ele colocou Jesus Cristo de um lado do palco e essa pessoa representando Hitler no outro lado. Aí ele chamou mais uma pessoa, né? E essa pessoa para representar Paulo, o apóstolo, que na visão dele foi o homem mais assim nas devidas proporções, o mais santo que já pisou nessa terra, né? Então, três personagens, né, ali, Jesus Cristo, Hitler e Paulo. E aí ele falou, aonde eu colocaria Paulo? Aí ele colocou uma distância, né? Vamos dizer, 100 quilômetros, né? Onde estaria Paulo entre Hitler e Jesus Cristo, né? Onde estaria Paulo? E aí a gente pensaria, bom, estará mais próximo de Cristo, né? Interessante que ele colocou Paulo coladinho em Hitler. Porque mesmo com toda a santidade, com tudo que Paulo fez, não dá para comparar, não dá para se comparar, né? Ele como carne, né, como pecador, e Cristo sem pecado, justificado, não que ele pareça com Cristo, mas ele comparado a Jesus, ele estava muito próximo de Hitler, né? E esse é o nosso lugar, né? E aí é aquela questão, né, que eu falei, de eu estar preocupado em não pecar na minha salvação e de estar mais próximo de Cristo, né? E aí nessa apresentação você vê Paulo, um homem santo, né, um homem que trabalhou para o Senhor como Paulo trabalhou, aonde ele foi colocado nessa apresentação. E não importa onde ele esteja, né, ali, mas o importa é esse caminho, né, da santificação da vida dele. Que enquanto carne, ele não vai se aproximar de Cristo, mas ele vai fazer que muitos conheçam a Cristo. E lógico que depois da glorificação, ele vai estar próximo de Cristo, né? E como Emerson já muitas vezes já ministrou a respeito dos galardões, esse trabalho, essas obras que nós fazemos, se vocês querem mesmo ficar próximo a Cristo depois da glorificação, é através das obras, né? Se você ama Cristo e quer mesmo essa intimidade de estar próximo, é através das obras. Amém? Então, isso é o que eu tinha para compartilhar, é uma palavra assim curta, né? O Emerson mesmo sabe quando eu vou compartilhar, é rapidinho, né? Mas é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos, amém? Essa alegria, né, que eu estou tendo de ter, assim, entendido, né, essa natureza de Cristo em nossas vidas, né? Eu espero, assim, ter me feito entender pelo menos um pouco, para que os irmãos possam, assim, ter visto essa alegria que eu estou sentindo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Américo. Pode ter certeza que é contagiante, tá? Eu tenho visto, assim, eu tenho me contagiado com a sua vida, com a sua perseverança, né? Glória a Deus. E, assim, você falando aí, expressando, né? A gente sente o Espírito de Deus, né? Ministrando, te usando. Continua, querido, continua, porque, assim, é o que ontem eu falava com uma pessoa aqui em casa. A gente precisa de perseverança, né? E o Senhor vai fazendo a obra, o Senhor vai fazendo o resto. O que a gente precisa é perseverar. E você perseverando, o Senhor vai fazer. Que bom que o Senhor tem trabalhado. E eu creio, assim, que não tem limite. O Senhor pode trabalhar muito mais ainda. Não porque não tenha trabalhado, né? Como você falou, a questão de Paulo para Rita. É porque, como ele é tão grande, tão poderoso, ele tem muito a fazer em nós, né? No dia que nós acharmos que estamos prontos, nós não entendemos nada, porque é uma imensidão que o Senhor tem para nos dar, para fazer nós transbordarmos. Louvado seja Deus. Obrigado, né? Amém. Grande abraço aí. Se alguém aí quiser falar também, aí, Emerson, outra pessoa aí, fica à vontade, querido. Amém. Não, os irmãos estão me ouvindo? Joia. É que eu botei o fone agora. Eu louvo a Deus porque eu acho que cada um de nós já fez essa avaliação de si mesmo, né? E a gente precisa fazer uma autoavaliação e se tem uma coisa que
a palavra nos permite fazer é julgar a nós mesmos, né? Nós não devemos julgar os outros, mas a nós mesmos nós podemos nos julgar. E é bom que a gente faça essa autoavaliação, porque isso nos mantém ligados, né? Conectados com as coisas do Senhor, e aí nós nos colocamos nesse processo de Deus e vemos exatamente em que condição estamos. Mas uma coisa que tem me alegrado muito, eu louvo muito a Deus, é o tempo. O tempo, ele trabalha para o Senhor. O tempo é servo do Senhor. A gente, muitas vezes, quando olha para o tempo, a gente acha que o tempo não é favorável a nós, né? Quando a gente percebe que a gente está envelhecendo, a gente fica triste. O cabelo começa a cair, você começa a esquecer das coisas, você começa a tatear, assim, você começa a perceber que o seu reflexo diminui, que é o envelhecimento, né? De fato é o envelhecimento da carne. Mas assim, se nós olharmos no aspecto espiritual, nós vamos ver, e isso a gente precisa ter essa plena convicção. A gente vai identificar a ação de Deus na nossa vida, a transformação de Deus na nossa vida. E o tempo é o responsável por isso, né? Imagina que, eu sempre penso nisso, né? Quando Adão pecou, Deus poderia ter estalado os dedos e resolvido todo o problema que foi gerado pelo pecado de Adão. Imagina. Deus tem poder para isso. Mas se a gente perceber, se a gente fazer a leitura da história, a gente vai perceber que muitos anos, alguns milhares de anos se passaram para que lá na frente Jesus pudesse ser revelado no tempo oportuno e para que por meio de Jesus nós pudéssemos alcançar aquilo que nós temos alcançado hoje, né? Então você pode pensar assim, mas poxa, por que Deus levou tanto tempo para arrumar as coisas, né? Não é que Deus não tem competência para isso, mas é que é preciso tempo. Então o tempo trabalha a favor do Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Né? Tempo, porque eu tenho tido a nítida percepção de que envelhecer é bênção, né? Ter experiência, envelhecer é ter experiências com o Senhor, é conhecer o Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor, independente da nossa condição, do nosso estado, né? Eu sempre dizia para os irmãos que é bom a pessoa se converter bem cedo, porque ela vai ter a oportunidade de viver para o Senhor, né? Desde a tenra idade. Mas se você se converteu mais velho, não importa, não importa. Deus vai agir, Deus vai fazer coisas na sua vida a partir daquele momento. Então, no reino de Deus, amados, a experiência, né, a velhice, entre aspas, digamos assim, isso é bênção de Deus, isso é propósito de Deus. E é bom quando a gente vê isso na vida uns dos outros, quando a gente identifica isso, porque a gente vai vendo o quebrantamento de Deus, Deus operando em nós o quebrantamento, né? Tem uma passagem que fala, né, que é lamentável aquele rei velho que não se deixa admoestar, né? Que não aceita a admoestação. Não! Quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais experiência a gente vai alcançando no Senhor, mais nós vamos nos tornando suscetíveis às exortações e às admoestações do Senhor, e mais quebrantamento nós vamos experimentar. Tá? Então, assim, a idade, o peso da idade, entre aspas, tem que produzir em nós esse caráter, né? E é isso que Deus está trabalhando em cada um de nós. E à medida em que a gente se envolve na busca do Senhor, mais e mais nós vamos experimentando isso. Então, o Alexandre falou um pouco sobre isso, sobre o tempo, a experiência da vida dele, como Deus está ministrando, como Deus está revelando coisas para ele. Isso é muito bom, amados. Isso é uma experiência que todos nós somos chamados a vivenciar, a experiência com o Senhor, né?
E o Senhor vai trabalhando isso ao longo dos dias, dia após dia após dia, né? Momento após momento. Então isso é muito claro. E eu tenho assim, eu confesso aos irmãos que eu tenho me parado, volta e meia me paro um pouco para pensar nessas coisas. Poxa, o tempo na minha vida está passando. Né? Hoje eu estou com 56 anos. Eu acho que o que eu tenho para viver, certamente, é muito menos do que eu já vivi, né? Dentro da média de idade, com certeza, né? Mas e aí? E aí, diante desse pensamento, o que me vem? Não, me vem alegria, porque eu tenho a oportunidade, eu tenho tido a oportunidade, que eu me converti com 17 anos, né? Eu tenho tido a oportunidade de vivenciar experiências muito mais impactantes nesse tempo na minha vida do que talvez em tempos passados, né? Então, o Senhor está nos chamando, a todos nós, para viver isso, para viver essa experiência. É para sermos mesmo assim, transformados, estamos sendo transformados, e ao sermos transformados, o Senhor vai se manifestando através de nós. Isso é muito precioso, mas tem uma questão que é importante a gente observar. Cada vez mais nós precisamos estar aos pés do Senhor. É o único lugar que nos permite viver essas experiências que o Alexandre comentou, né, baseado na palavra que ele compartilhou, e por todas as nossas experiências. E quanto mais nós estivermos aos pés do Senhor, mais quebrantamento, mais transformação, mais santificação, né, mais obra do Senhor vai se manifestar em nós. Então, isso é muito, muito precioso. Eu acompanho a vida do Alexandre já há muitos anos, algumas décadas, né, Alexandre? Eu sou testemunha disso, né? Como o tempo tem feito bem para você, né? E eu sei que o tempo tem feito bem para todos nós, principalmente quando nós nos sujeitamos ao Senhor. E a gente vai aprendendo, o Senhor vai acrescentando, né? O Senhor vai moldando, o Senhor vai mudando, o Senhor vai ministrando o coração. Então, que Deus possa fazer na vida de cada um de nós isso e continuar fazendo essa obra até o último dia, né? Até o dia derradeiro. E eu creio que Deus quer nos dar a certeza. Eu acho que essa é uma experiência que eu tenho pedido para Deus. Senhor, eu quero dizer como Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé. O Senhor a coroa está preparada para mim. Então, assim, eu acho que a experiência do tempo, ela tem que ser tão preciosa para termos e discernirmos o tempo de Deus, né? A chegada do tempo de Deus para nós. Né? Então, isso é muito bom. Nós precisamos ter perfeito discernimento dessas coisas, compreensão dessas coisas. Que Deus nos dê essas experiências, né? E vá acrescentando isso para que nós sejamos transformados e cumpramos o propósito de Deus. Então, que Deus nos ajude aí nesse processo. Né? Glória a Deus pela vida do Alexandre, da família dele, do que Deus tem falado, das experiências, da percepção dessas coisas. Tá? Isso é muito bom. É só o Senhor para nos despertar para todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Emerson, também aí. Mais alguém quer falar alguma coisa aí, amados? Dinius, Marco Aurélio, que está aí. Carlos, as mulheres também. Boa noite aí, Jeremias. Desculpa aí eu não mostrar Desculpa não mostrar o vídeo aí. Eu cheguei no finalzinho, estava ouvindo o Emerson falar sobre tempo, né? E interessante, né, que ele fala sobre o tempo, sobre Adão, e hoje, só um testemunho. Boa noite, irmãos. Um testemunho muito rápido. Boa noite. Ontem eu visitei um rapaz aqui no vilarejo próximo, fez compromisso com o Senhor tempos atrás, aí ele acabou ficando meio desanimado, e Deus mudou a vida dele totalmente, que ele era empregado e hoje ele é dono de uma padaria, né? Eu parei lá para comprar um pão com ele, é muito agradável, ele já voltou a participar com a gente aqui.
embora trabalhe muito, e ele me fez algumas perguntas, né? Porque ele tem sido lá constantemente ministrado por um senhor que tem umas mensagens meio estranhas. Ele veio me fazer umas perguntas, né? Ele, então, me fez uma pergunta assim, a gente pode mudar as profecias? E quando ele fez aquela pergunta, eu percebi que foi por conta de alguma coisa que esse senhor falou. Estou com esse senhor, né? Eu disse para ele o seguinte, que a gente não pode mudar a profecia. A profecia, ela tem um tempo um tempo para ela cumprir. E Deus, ele muda a gente, ele não muda a profecia. Porque a profecia ela é gerada na eternidade, né? E a gente tem que ter essa percepção de que nem sempre as coisas, a gente usa uma frase, é muito normal essa frase entre nós, né? Não é tempo de Deus, né? E se você for fazer uma pesquisa na palavra de Deus, assim, você não vai achar uma coisa assim. Aí a gente usa lá o Eclesiastes para falar sobre há tempo para todo propósito. Então, a gente fala porque não foi tempo de Deus. Na verdade, o tempo, para nós, é misericórdia de Deus. Né? Eu estava vendo o Emerson falar exatamente isso. O tempo é misericórdia de Deus para a nossa vida. Porque Deus é eterno, Ele colocou a eternidade no coração do homem para que o homem não consiga percebê-la. Só que agora, em Cristo, a gente entendeu o que é a eternidade. Então, a nossa relação com o tempo, ela hoje é muito mais transitória, muito mais efêmera do que antes. Porque agora nós temos uma percepção de eterno. Então, a eternidade para nós, ela dá o sentido. Antes a gente não tinha sentido na eternidade. A gente não compreendia a eternidade, embora ela estava dentro do nosso coração e a gente buscava aí qualquer outra coisa para suprir esse vazio dentro de nós, né? Então, o tempo é tremendo, né? A gente vê que Jesus, a Bíblia fala que na plenitude do tempo, Deus, então, enviou teu filho, nascido de mulher. Paulo vai falar isso lá em Gálatas. Então, há uma plenitude de tempo que se cumpre na nossa vida na eternidade. Porque tudo aquilo que Deus prometeu entra no tempo, cumpre o propósito e volta para a eternidade. Todas as coisas são espirituais para nós. Então, assim, irmãos, envelhecer, adoecer, empobrecer, enriquecer, casar, ter filhos, comprar, tem a ver com o tempo. Só que nós não estamos mais, a nossa vida não é mais fundamentada no tempo. É na eternidade. Então, se a gente se apega ao tempo, a gente morre. Mas a gente olha para a eternidade, no tempo é misericórdia. Então, a gente vai aprender com o Senhor, que Ele vai nos transformando de fé em fé, em glória em glória. Isso eu queria deixar para os irmãos aí. Eu não podia deixar de passar dar esse gancho aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Marco Aurélio. Muito bom ter você aqui, querida. Saudades. Alegria. Pedi o Bruno aí de Ipanema para orar por nós aí, orar por esse tempo que tivemos aí maravilhoso. Bruno, está na escuta aí? Estou na escuta. Então, ora por nós aí, querida. Pelo tempo precioso que nós tivemos aqui. Amém. Se quiser falar também, pode falar. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, pelos irmãos que compartilharam. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor, é pela tua misericórdia, né, que nós estamos aqui. Sabemos o quanto somos falhos, o quanto ainda precisamos da tua revelação e que o Senhor possa estar nos dando graça, né? Abençoando nossas vidas, abençoando a vida dos irmãos, que esse tempo, né, que tem